Olá amigos, esse áudio-vídeo, muito especial. Ele é baseado numa obra completamente inspirada por Deus, que foi o texto de Dave Hunt, Um Apelo à Razão. Criação ou evolução? Será que existe algum motivo para que nós acreditemos numa teoria em que as pessoas não têm um mínimo de certeza de que foi verdade? Será que ela não é apenas uma válvula de escape para a consciência que cada pessoa tem dentro de si e viva afastada de Deus, achando que no final de sua vida vai dar tudo certo? Então, nós vamos falar nesse vídeo sobre esse tema, a racionalidade em relação à eternidade, em relação ao destino da alma. Para onde vai a sua alma se você partir agora? Então, vamos lá. Olha o texto que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Deus, ele continua, assim como ofereceu ao povo de Israel, que àquela altura estava o desobedecendo, e ele afirmou que eles seriam espalhados pelo mundo, com o antissemitismo que nós vemos até hoje. E como eles desobedeceram, eles foram espalhados pelo mundo, e conforme a promessa de Deus, eles estão voltando, já voltaram em grande parte à sua terra, a Israel. Então, Deus, ele faz o mesmo com todos os seres humanos, que foi com os judeus. Ele convida para que nós arrazoemos, que nós venhamos nos voltar para Ele, venhamos entender que dentro de nós há uma consciência de que nenhum ser humano pode escapar. Dentro de nós há um vazio, há falta de sentido, que nada material ou nenhuma pessoa pode preencher. Apenas Deus, o Senhor Jesus, é que pode preencher esse espaço nosso eterno, que é a nossa alma, que está dentro de nós. Então Deus convida o ser humano a se voltar para Ele. Só que o homem, infelizmente, tem dado uma resposta completamente irracional. Nós temos provas mais do que suficientes com os animais, com a floresta, as plantas, a polinização das abelhas. Enfim, nós temos o espelho que mostra a beleza da criação humana, a semelhança do homem com Deus. Nós temos o amor que o pai e a mãe sentem pelo filho quando vê pela primeira vez e vai desenvolvendo ao longo da vida. É a projeção de Deus. Isso vem de Deus. E o mais importante, nós temos uma consciência que não é física, que é imaterial, e que cada ser humano traz dentro de si o senso de justiça, que é colocado por quem? Por Deus. Você vê que as pessoas, elas tentam esconder o seu pecado, o adultério, por exemplo, das pessoas. Por quê? Porque é errado. Sabe que é errado. Se fosse certo, faria na frente de todo mundo. Não é verdade? Mas como é errado, ela quer esconder o seu pecado. Porque o pecado, todo mundo quer fazer como Adão e Eva, quer esconder. Mas de Deus, ninguém esconde, porque o Senhor Jesus conhece a nossa consciência. Ele nos oferece provas com a natureza, como nós falamos, com o ser humano, com o amor, com tudo, com a maior prova de amor, que Ele se entregou na cruz para nos salvar, na pessoa do Senhor Jesus, para perdoar os nossos pecados, para que nós nos voltemos para Ele, que sejamos racionais, porque o assunto da eternidade é sério. Ninguém pode chegar ao fim da vida sem saber para onde vai. Você vai ao médico, por exemplo. Se você perguntar à enfermeira, a maioria não crê em Deus, os médicos. Mas eles têm um passo a passo para te aplicar um soro, te aplicar um medicamento, uma substância que você nem sabe quem fez, nem sabe o nome, e você ingere essa substância sem saber quem fez, sem saber do que é a substância. Então você está aplicando a sua fé em pessoas para cuidar da parte física. Então quer dizer que para a parte espiritual, que é eterna, não é necessário ter cuidado? Isso não seria irracional? E com esses exemplos, nós vemos que até as pessoas que se declaram ateu, porque não existe ateu, existe orgulhoso, que acha que pode viver sem Deus. Mas com esse exemplo do hospital, e é uma pessoa que entra, por exemplo, num avião, ela coloca a sua vida por fé na mão de alguém, na mão de um médico, na mão de um piloto. Todo mundo exerce um tipo de fé todos os dias. Agora, o que não é razoável
é nós pensarmos que o ser humano não passa de algo temporário, porque os nossos pensamentos, a parte imaterial, ela não é física. Você consegue pegar um pensamento? Você consegue pegar um sentimento? Não. Então ele não é físico, ele é imaterial, ele é espiritual. E isso prova o mundo espiritual. Se você não acreditava, raciocine, seja racional. A morte não é o fim. Nossa vida é apenas uma passagem onde nós temos o tempo necessário e as provas mais do que suficientes para que façamos uma escolha entre viver junto com o Senhor Jesus eternamente no paraíso ou eternamente separados dele eternamente. O mal inventou inúmeras religiões ao longo da história da humanidade. Deus foi claro no livro de Êxodo, onde ele deu os 10 mandamentos, dizendo que não era para fazer nenhuma imagem. Mas o homem se engana, querendo servir a imagem que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, para que ele não tenha que dar satisfação àquela imagem. Então isso é irracional, isso é desobediência ao que está escrito na palavra de Deus. As religiões contradizem a Bíblia. Não é que não tenha que ir a uma igreja, mas tem que ir a uma igreja que esteja de acordo com a palavra de Deus. E o homem continua com a prática religiosa sendo enganoso, porque o fato de fazer boas obras, de ser bonzinho, de estar na igreja, não garante salvação. Isso é obrigação do ser humano. O que Deus quer é ser reconhecido como Senhor, é que haja um relacionamento pessoal com Ele. Até esse vídeo que você está vendo, assistindo, ouvindo um artigo que você for ler, as ideias que são expressas nele não são físicas. Elas são imateriais, elas são espirituais, elas poderiam ser transmitidas de qualquer maneira, por fita, por áudio, por vídeo ou qualquer outra forma. Somente uma inteligência que não é física pode transformar e expressar conceitos em palavras. A matéria não pode fazer isso. O nosso DNA, por exemplo, nosso início na nossa vida aqui na Terra é menor é do tamanho de um ponto final de uma frase. Então, como que algo que é material poderia se desenvolver a ponto de formar um corpo tão perfeito? Não é verdade? Isso é irracional. Alguém que é extremamente inteligente, infinitamente inteligente, tem que ter ordenado o desenvolvimento da matéria. Alguém que não é físico, que é espiritual, que é eterno, tem que ter, por sua inteligência e poder, determinado que o DNA se desenvolva e forme o corpo humano. Porque se nós queríamos que o DNA se desenvolveu sozinho, seria como acreditar que um controle remoto pode mudar de canal sozinho. É muita falta de racionalidade. Isso é irracional. O nosso cérebro, ele não comanda os nossos pensamentos, ele é apenas parte do nosso corpo. Quem comanda os nossos pensamentos somos nós, é o nosso ser pensante, o nosso coração, que a Bíblia chama de coração. Como diz em Provérbios 4:23, guarda o seu coração, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você percebe nitidamente que nós somos criados, há uma inteligência por trás da nossa criação. Como um corpo tão perfeito poderia ser resultado de saltos evolucionários? E os animais continuam cada um na sua espécie. O macaco continua sendo macaco, o ser humano, o peixe continua sendo peixe. Não há evolução, nunca presenciamos uma evolução. Não há rastro algum. O que há é a criação de Deus e cada espécie vivendo de acordo com o que Ele determinou. Então nós precisamos ser inteligentes. Nem de um jogo de futebol você pode participar sem regras. A agressão é cartão vermelho. Se um zagueiro agride, por exemplo, um atacante, dá um soco no atacante, ele tem que ser expulso. Ele não pode falar que o juiz vai estar sendo intolerante expulsando ele, que ele foi sincero ao dar o soco no atacante. Ele tem que ser punido. Só que as pessoas são tão insensatas que elas querem viver se de um jogo de futebol não pode viver sem regras, elas querem viver diante de Deus sem regras, achando que no final vai dar tudo certo. Mas nós sabemos que isso é impossível, que nós não somos físicos, nós somos espirituais. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não foram resultado de evolução, porque matéria não gera algo não físico, ou algo que é físico, como o DNA, poderia gerar algo não físico, como os pensamentos e os sentimentos. Seja inteligente, reconheça, o seu interior clama por Deus, precisa de Deus. Então, essa teoria da evolução, a irracionalidade que as pessoas têm tratado a eternidade hoje em dia, é algo que clama até o céu. Pessoas fazendo opções sexuais completamente fora da palavra de Deus, que poderiam até exterminar a raça humana, disseminação de doenças, de orgias e coisas terríveis.
e as pessoas aceitando, achando que tudo normal. Não é normal. Nós temos que viver a nossa vida segundo a palavra de Deus. E o seu interior clama por isso, meus amigos. Nós precisamos nos voltar para Ele. Porque como nós vimos, nós não somos físicos, nós somos espirituais. O DNA é físico e foi desenvolvido, ordenado o seu desenvolvimento por uma inteligência não física. Com isso, nós temos absoluta certeza que a evolução contraria a criação. Cada um decide no que vai acreditar. Mas a criação é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a evolução não condiz com a palavra de Deus, ou seja, com a verdade. Então nós precisamos tomar uma decisão. Por que você não entrega sua vida, sua alma para o Senhor Jesus? De repente você tem sofrido tanto, pensado até em dar cabo da sua vida, só que você não separa um dia, não separa um segundo para conversar com Deus. Por que você não faz uma oração aí agora, contando para o Senhor Jesus como se fosse para um médico o que você tem sentido, pedindo que Ele entre no seu coração, pedindo perdão pelos seus pecados? Dê a sua alma para o Senhor Jesus agora. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Use a sua mente, seja racional. Você sabe da existência de Deus e que Ele criou você. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Pois essa vida é o tempo que nós temos para escolher se vamos viver eternamente com Deus, com o Senhor Jesus, ou separados dele.